Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar então sobre a média móvel? Deixa então eu diminuir aqui um pouquinho, tá? Eu sou Yuri Vidal e hoje eu vou comentar com vocês a respeito das médias móveis, exponencial, aritmética e ponderada, tá? Vamos tentar entender um pouquinho a diferença de cada uma delas, tá? E qual a melhor a ser utilizada. Na verdade, o que eu já tenho para te dizer, tá? Se você tem um conceito de médias móveis, onde você entende a real funcionamento, a real dinâmica, tá, da média móvel, tá? Pouco vai te importar, pouco vai importar qual é a média móvel que você usa, qual é o período, qual é se ela é exponencial, se ela é aritmética, tá? Quase não faz diferença. Aqui eu tenho um gráfico onde eu coloco a média móvel aritmética, tá bom? É a média que eu gosto de usar, a média móvel de 9 períodos aritmética. E aqui esses tracinhos são a mínima e a máxima do dia anterior, que eu também gosto de manter ali no meu gráfico, tá? Mas, enfim, vamos falar da média, só estou explicando para que não confunda a cabeça de vocês aí enquanto eu estudo no correr desse vídeo. Então a média móvel aritmética, na minha opinião, ela é um pouco mais suave. Ela, apesar de ser um pouco mais lenta, ela é um pouco mais suave. E a estatística, tá? Que é com os professores que eu tive de mercado, né? Posso citar entre eles aqui o Murilo Garcia, o Storm, tá? A estatística, o próprio Giba Coelho, diz que as médias móveis aritméticas são mais assertivas. E, na verdade, o Storm chega a comentar que dentro dos estudos que ele fez, né, não faz a menor diferença qual a média você vai usar. O que importa é a essência da média móvel que você utiliza, e eu concordo também com ele nessa condição. O que importa é a essência da média móvel, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês, seja ela aritmética ou exponencial ou ponderada, a média móvel ela é e precisa ser tratada como uma linha de tendência dinâmica, uma linha de tendência que vai se ajustar ao preço. E aqui vamos perceber que a média móvel aritmética ela é um pouco mais suave. Se eu adicionar aqui uma média móvel ponderada, deixa eu aqui esconder esse estocástico, tá? Para a gente não confundir muito a tela, vou adicionar aqui. Para quem não sabe como inserir, clica com o botão direito no Profit, tá? Buscar indicadores, digita aqui média móvel, tá vendo? É um indicador de tendência, tá? Aqui, no caso, ele está te dizendo que é um indicador de volatilidade, que é um temperoide, tá? E um elemento extra, tá? Então aqui, o indicador de tendência, média móvel, você vai inserir ela no gráfico, assim eu gosto, vai escolher o período, no caso 9, e perfeito, dá OK. A média vai aparecer aqui, no caso ela apareceu bem em cima da média móvel exponencial. Se você não conseguir pegar ela aqui, ó, você clica aqui em cima, ela vai aparecer para você aqui em cima. Ó. Percebo que no meu caso aqui eu já tenho uma média móvel, um prior coach, que é a mínima e a máxima ali, e a outra média móvel. Tá, então eu vou colocar aqui como exponencial e vou mudar a cor dela para verde, para ter um destaque, tá? Com relação à laranja. A espessura 3 para aparecer bem. E olha lá, está ali a minha média móvel exponencial de 9 períodos. Então percebam que, em essência, elas passam muito próximas uma da outra, tá bom? Com uma pequena distorção aqui, aonde o preço ele vem trabalhar embaixo da média móvel exponencial. Na verdade, ele vem primeiro, tá? O primeiro fechamento. Tá vendo? Nem teve fechamento, nem teve diferença. É isso que eu quero dizer. O fechamento abaixo da média móvel exponencial foi aqui, e o fechamento abaixo da média móvel aritmética também foi aqui. Na verdade, o contrário, né? A verde que é aritmética, a laranja exponencial. Tá, desculpe aí, pessoal. Então, recapitulando. Média móvel aritmética, que é a verde. O preço subiu, tá? O preço está subindo. Olha os candles, não olha as médias. Veio corrigindo, sentiu a média. Qualquer uma das duas que sentiu,
O sentimento que a média móvel te passa, tem que te passar, é o mesmo. Tocou na média, reagiu, tocou na média, reagiu. Qualquer uma das duas médias que você pensar aqui, houve uma reação ao tocar na média. Houve então um fechamento abaixo da média móvel. Aritmética, fechou abaixo também da exponencial, aqui. Então, não fez diferença, tá, nesse ponto de vista aqui, pensando no índice futuro, no gráfico diário. Aqui houve um fechamento acima da exponencial e não houve um fechamento acima da aritmética, nesse candle. Percebo que teve uma diferença. Não houve mudança de tendência. Alguns operadores, de repente, poderiam ter tomado a posição num setup de média móvel, né, o 9.1, e acabou sendo estopado. Entrou aqui, né, com stop nessa mínima, acabou sendo estopado. Tomou um stop aqui ou teria tomado um stop aqui pela aritmética. Tá? 3 dias depois, a média móvel aritmética também acabou dando stop no mesmo operacional. Então, assim, não faz tanta diferença, na minha opinião, qual é a média móvel que você utiliza, tá? Pensando aqui em média móvel aritmética ou exponencial. O que vale é sempre a essência da média móvel, a direção que ela está apontando, tá? É isso que é importante. Vou adicionar mais uma média móvel aqui, que vai ser a média móvel de 9 ponderada. Vamos colocá-la aqui, ponderada. A aparência pode ser a vermelha mesmo, acho que não tem problema. A espessura 3 e aqui está a média móvel ponderada. Essa média móvel, na minha opinião, ela é um pouco mais rápida do que a aritmética e do que a exponencial. Perceba que o primeiro fechamento abaixo da média móvel ponderada foi aqui. Tá? Aqui as compras deveriam ser encerradas nessa condição. E aí o preço veio, entrou para consolidação, tá? Tentou fechar acima aqui, né? E veio caindo. Aqui fechou abaixo da média móvel ponderada, não teria dado entrada. Aqui fechou acima, você teria entrado pela aritmética ou pela ponderada e teria tomado stop se você usa, por exemplo, o setup 9.1, que é o de média móvel de 9. Depois todas elas caindo, sinalizando um comportamento de baixa, ótimo, tá bom? Houve aqui uma pequena quebra da ponderada, né, uma pressão compradora. Tá vendo? Nada tão relevante. Vamos cair o tempo gráfico, 30 minutos. Vamos tentar entender se teve alguma diferença assim que seja tão relevante. Nada. Vamos para o 10. Está dentro de um operacional de 10 minutos. Aqui houve um pequeno fechamento, né? Logo, uma tentativa de reversão no dia de hoje. Fechou em cima da média 9 ponderada, stop na mínima. Poderia ter operado com alvo de 2 vezes. Né? Teria saído da posição por aqui, talvez. A operação foi vencedora. A média móvel de 9 foi daqui, entrada. Tá? Talvez tenha entrado, puxou embaixo e foi. Né? E a exponencial foi da entrada somente aqui. Nesse caso aqui, a exponencial foi mais lenta. Tá? A reversão de tendência com a exponencial foi mais lenta do que com a aritmética e a ponderada. Tá bom? Neste caso. Vamos tentar a reversão aqui com a ponderada. Fechou abaixo da ponderada, fechou abaixo da aritmética. A exponencial ainda está passando aqui embaixo. Beleza? Então, o vendedor quis vender aqui, foi estopado de qualquer jeito, dependente do candle. Se vendeu pela aritmética, foi aqui e colocou o stop aqui em cima. Aqui ele não foi estopado. Teve essa diferença. Tá? Enfim, eu particularmente não percebo tanta diferença com relação às médias móveis. O que vale para mim é sempre a essência da média móvel. O que eu quero ver é se o preço está acima da média móvel e a média móvel está subindo. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é isso. O preço está acima da média móvel com a média móvel subindo. Tá? A gente tem a média móvel caminhando na alta, apontando a direção do preço para lá. Tá bom? Se o preço está abaixo da média móvel, com o preço caindo. Tá? Enquanto o preço entra dentro da média móvel, ou estou tendo uma reversão, né, ou uma consolidação. A essência da média móvel é que precisa ser bem estruturada e estar bem firme na cabeça do operador. Tá bom?
Acho que é isso. Vou tentar trazer um pouco mais de conteúdo a respeito de médias móveis, né, comentar como utilizar os pares de médias móveis, por exemplo, a 9 com a 20, 9 com a 21, tá um pouquinho mais sobre isso. E volto a reforçar, o que você precisa entender é a essência da média móvel. Média móvel é um indicador de tendência, indicador auxiliar, tá? Eu gosto sempre de reforçar isso, porque a primeira ferramenta que você tem é o preço, o candle trabalhando, tá? A média móvel é válida a partir do momento que você tem tendência gráfica confirmada. Quando eu tenho tendência, a partir do primeiro rompimento de topo. A partir daqui, a minha média móvel, que passa aqui embaixo, ela está me dando uma informação confiável. Eu tenho tendência, eu tenho topos e fundos anteriores, a minha média móvel está subindo. O preço começa a cair. O preço caiu, furou a média móvel, ele tem que voltar a bater nela. E aí a média móvel vai estar sempre passando acima do preço. Tá? A média móvel está caindo. Tá? Eu tenho um pivô de baixa revertendo a tendência. Minha média móvel está caindo. Beleza, vamos usar a média móvel. Sempre seguindo tendência, média móvel, indicador auxiliar, independente do período que você use, independente do padrão, se ela é exponencial, se ela é aritmética, se ela é ponderada, seja qual for. Média móvel é um indicador útil que deve ser utilizado em tendência sempre, na minha opinião, tá? Para consolidação, você vai acabar tendo prejuízos financeiros ali na utilização dela. Assim eu entendo, tá bom? Espero ter contribuído. Se puder, tá? Deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, toca o sininho, comenta aqui embaixo, pede conteúdo, tá? Estamos aqui sempre dispostos a ajudar vocês ali da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado.